Oi pessoal, eu sou a Teacher Laura, professora de inglês aqui do Colégio Adélia, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as estratégias de vocabulário para deduzir o significado de uma palavra dentro de um contexto nos textos da prova do Enem. Roda a vinheta. Bom, como a gente sabe, a prova do Enem ela é basicamente uma prova de interpretação de texto. E a gente não precisa ser fluente no idioma para conseguir fazer essa prova. Mas a gente também entende que há algumas palavras que a gente não vai saber o significado. E na hora a gente não tem um dicionário ou um tradutor para ajudar a gente com essas palavras, com esses vocabulários. Então é bom nós termos estratégias para entender o que significa uma palavra através do contexto em que ela está inserida. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para a gente conseguir fazer mais vídeos para vocês e ativa o sininho para você saber toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Também deixa seu comentário para a gente ter um feedback sobre os nossos vídeos. Bom, então a minha primeira pergunta é: você já encontrou uma palavra desconhecida num texto? Até num texto em português mesmo, uma palavra que você não fazia ideia de qual era o significado? Como você fez para entender o que essa palavra significava? Geralmente, a gente vai pelo contexto, né? A gente vê o que aquele texto quer dizer num geral e aquela palavra vai seguir essa linha de raciocínio, né? Vai seguir aquele contexto geral do texto mesmo. Então, primeiro de tudo, o que é um contexto? O contexto é um conjunto de palavras e ideias ao redor de uma palavra desconhecida que nos ajudam a entender o seu significado. Então, aquela junção de palavras e ideias dentro de um texto, ao redor ali de uma palavra que a gente desconhece, ou não necessariamente, né? A gente não precisa falar necessariamente de uma palavra que a gente desconhece. O contexto é esse conjunto de ideias, de palavras dentro de um texto que vão nos fazer entender o significado, tanto do texto quanto da palavra que a gente não conhece, né? Que a gente desconhece dentro daquela ideia, daquele conjunto de palavras. Então, nesse contexto geral, a nossa dica é que o contexto funciona como uma pista, ele funciona como uma dica do que aquela palavra vai significar dentro daquelas ideias. Okay? Até porque algumas palavras podem ter significados variados dependendo do contexto em que elas estão inseridas. Às vezes, uma palavra que tem um significado positivo dentro de um contexto vai ter um significado negativo dentro de outro. Isso vai depender muito das ideias trazidas pelo texto. Por isso que também a gente saber o significado da palavra não quer dizer muita coisa. Porque às vezes o contexto vai mudar a ideia geral daquela palavra, ou mesmo aquela ideia vai mudar. Aquela palavra vai mudar a ideia geral do texto. Então, a gente precisa entender que o contexto ele é muito importante na prova do Enem. Ele é muito importante para que a gente entenda até o texto em geral, né? A gente viu algumas dicas de como entender um texto, que às vezes a gente não precisa ler o texto inteiro. Então, isso parte do contexto do texto, da ideia criada pelo texto, né? De qual ideia aquele texto quer passar pra gente. Então, um exemplo, a gente trouxe aqui uma frase. The children were delighted with their new toys. Se você tem um nível básico de inglês, provavelmente você não vai saber o que significa delighted. Delighted é uma palavra um pouco mais difícil mesmo, que não é uma palavra usual que a gente usa ali no nosso dia a dia, e enfim. Então, a primeira pergunta, qual é o significado de delighted? Se você não sabe, no Enem, que você não vai ter um dicionário, não vai ter um tradutor para te ajudar, você vai precisar entender qual o contexto em que essa palavra está inserida, né? Quais são o conjunto de palavras e ideias ao redor dessa palavra, para que a gente possa entender o significado dela ali naquela ideia geral, ok? Então, a gente tem que olhar para as nossas pistas. Qual que é a nossa pista? O nosso contexto. Quais são as palavras que estão em volta de delighted aqui? A gente tem the children, que são as crianças, e a gente tem ali no final o new toys. Toys são brinquedos, new é novo, novos brinquedos. Então, as crianças com os novos brinquedos. As crianças, quando têm novos brinquedos, nos trazem uma ideia positiva, certo? As crianças com novos brinquedos ficam o quê? Ficam felizes, ficam alegres, ficam animadas, ficam ansiosas. Então, a gente tem ideias positivas sobre esse contexto geral, ok? Então, provavelmente, nos leva a crer que delighted é uma palavra com contexto, com um enfoque positivo.
Porque o contexto geral da frase nos leva a crer que essa palavra tem uma narrativa positiva, certo? Aqui a gente está falando de uma frase, de uma oração, né? No Enem você vai ter um texto grande para você decodificar, enfim. Mas se você tiver levado a sério todas as outras dicas que a gente já deu nessas aulas, você vai conseguir tirar de letra essa prova de inglês, tá? Não vai ser uma palavra dentro de um contexto que vai te tirar do eixo ali, tá? Então aqui, ó, as pistas que a gente tem. Crianças com brinquedos novos geralmente ficam felizes, animadas. Então, o significado de delighted mesmo é algo muito feliz, encantado, animado. Ele fica delighted, muito feliz, ok? Então, a gente já entendeu isso só pelo contexto da frase. A gente não precisou de um dicionário, a gente não precisou de um tradutor para fazer isso, para poder entender através de um contexto. Então, quais são os possíveis sinônimos, né? Quais são as outras palavras que a gente poderia substituir o delighted? A gente poderia substituir por happy, a gente poderia substituir por thrilled, a gente poderia substituir por overjoyed, que tem esse significado de algo muito animado, muito feliz, tá? Então, se eu fosse substituir o delighted por outra palavra, por uma palavra mais simples, que é de conhecimento quase geral, a gente pode substituir. Então, falar: The children were happy with their new toys. Viu que agora já ficou mais fácil de você entender? Então, as crianças ficaram felizes, estavam felizes com seus novos brinquedos. Então, o contexto me levou a essa ideia, me levou a essa conclusão de que delighted era uma palavra com uma conotação boa. Isso faz sentido? Faz, porque o meu contexto geral me levou a crer que essa era a resposta para a minha pergunta, né? O que significa delighted? Então, algumas dicas bem rápidas aqui para você que vai fazer a prova e precisa deduzir o significado das palavras aí pelo contexto, tá? Primeiro, a gente precisa sempre observar as palavras ao redor daquele vocabulário que a gente não conhece. Muitas das vezes, as palavras que estão ao redor desse vocabulário vão nos ajudar a identificar a conotação dessa palavra. Talvez a gente não descubra o significado dela, mas a gente vai descobrir qual a conotação, o que ela quer dizer dentro daquele contexto, tá? E aí, geralmente, essas palavras também são palavras mais usuais, que talvez você conheça mais. Outra coisa, gente, se você tá estudando pro Enem, tá fazendo as provas anteriores, tá se esforçando bastante, né, refazendo exercício, lendo os textos, você vai chegar na prova do Enem e vai fazer a prova com muito mais facilidade. Mesmo que você não saiba o idioma, porque você está treinando o seu cérebro. Nosso cérebro é um músculo que precisa ser treinado. Então, quanto mais você faz exercícios parecidos, mais facilidade você vai ter em resolver esses exercícios. Mesmo que você não fale o idioma, que você não fale inglês, ou que você não fale o espanhol, caso você tenha escolhido espanhol para fazer na prova, tá? Então, é muito importante que você treine. Você precisa saber essas dicas? Precisa, é importante, te salva tempo, mas você precisa treinar com provas anteriores, com exercícios anteriores também, para treinar o seu cérebro, para ele ficar condicionado a resolver estes exercícios, tá? Segundo ponto, a gente tem que pensar no tom, na emoção desse texto. O que esse texto quer nos dizer? Para onde esse texto quer nos levar? Ele tem um ponto de partida e ele tem um objetivo. Qual o objetivo desse texto? Né? Ele é um texto com um tom mais positivo, um tom mais negativo, um tom neutro. Qual é o tom desse texto? Porque isso vai fazer com que a gente entenda o tom daquela palavra ali dentro, né? Dá pra gente entender o tom não só na prova de inglês, na prova de português também, quando você vai resolver as questões de interpretação de texto, ou até mesmo a prova de ciências humanas, né? De história, sociologia, filosofia, enfim, você consegue responder a questão muitas vezes entendendo qual o tom daquele texto, para onde esse texto quer levar a gente. Então é muito importante praticar também a interpretação de texto num geral, né? A gente tá dando dicas de vocabulário, enfim, mas a gente já deu dicas de interpretação de texto, de como entender um texto aí num idioma diferente, né? É muito importante entender esse ponto da prova. A prova, ela é 40% ali o seu mental e o restante é
o seu conhecimento de fato, o quanto você treinou para aquilo. A sua cabeça, a sua mente está condicionada a resolver essa prova? Isso facilita muito sua vida, porque é uma prova extensa, que você tem pouco tempo para responder cada exercício, e o que você puder salvar de tempo ali com as questões mais fáceis, né, principalmente com a prova de língua estrangeira, que é uma prova mais curta, né, e que você já pode muitas vezes gabaritar essa prova, porque não é uma prova difícil, que você puder salvar de tempo ali e de pontuação também, é extremamente importante para sua média final. Tá? E o último, mas não menos importante, é muito interessante a gente usar a lógica, né? Às vezes a gente fala lógica e vem uma questão aí exata na cabeça, né? Mas é muito importante a gente usar a lógica nesses textos, né? Entender o que faz sentido nessa situação. Ali as crianças, na nossa frase anterior, faria sentido falar que as crianças ficam tristes quando ganham novos brinquedos? Não faz sentido. Criança não fica triste com um brinquedo novo. Criança fica feliz, fica animada, quer brincar logo, né? Então, o que faz sentido? Qual é a lógica dentro desse contexto, certo? Então, a gente precisa entender isso, é de extrema importância, gente. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo pra gente entender que você quer mais, que você quer saber mais sobre dicas pro Enem. Se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para saber quando a gente lançar novos vídeos, porque não tem vídeo só de inglês, tem vídeo de outras matérias também para você estar bem preparado para a prova. Comenta aqui embaixo se você gostou também para ajudar a gente e fica aí com a gente que a gente vai lançar vários outros vídeos também, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!